personalidade. De todos os fenômenos estudados, um dos mais impressionantes, atraindo inúmeras pessoas e os jornais sensacionalistas, foi a ectoplasmia ou a materialização. Então, ectoplasma, né, e quando acontece, é a energia. Quando acontece o efeito, nós chamamos de materialização ou ectoplasmia. Centenas de casos devidamente comprovados foram fotografados e medidos por diversos pesquisadores que relataram detalhadamente as manifestações e produziram uma base científico-espiritualista para compreender a produção nos mais diversos ambientes e condições da matéria espiritual. No mundo das manifestações espirituais, o fenômeno compõe um vasto conjunto de provas da existência de uma realidade espiritual e de como essas energias conscientes entram em contato com o mundo físico. Então, nós ficamos a semana passada nisso aí, nos colocando no início da codificação, onde Allan Kardec já estava no seu postulado. Ele, grande estudioso, um grande pedagogo, ele fazia várias pesquisas, mas o momento que ele estava vivendo era muito do magnetismo. E ele tinha um grande amigo que discutia muito sobre isso, que era o Fortier. Então, a gente vai ver que são alguns sinais que começam a aparecer, e uma vez o Fortier o convidou para ir num salão, e lá, chegando, ele começou a avaliar todas aquelas informações. Então, nós temos a sematologia. O que é isso? É a comunicação espírita produzida através de sinais, formando palavras. Então, nós temos a tipologia, né, que tem várias formas de traduzi-lo, para que pudesse o espírito comunicar. Então, um espírito pode comunicar seu pensamento pelo movimento de um objeto qualquer. Eles utilizavam, então, as mesas, né, as mesas dançantes ou mesas girantes, colocando os dedos sobre as bordas, presente uma ou várias pessoas, e evocado o espírito, eles evocavam o espírito, ele se encontra presente e julga conveniente revelar-se. A mesa se ergue ou se abaixa, movimenta-se, e por esses movimentos de vai e vem, tanto para a direita quanto para a esquerda, ia respondendo às afirmativas ou negativas. Então, existia essa curiosidade, mas, ao mesmo tempo, também esse padrão de comunicação. Nós vamos ver esse primeiro momento, que é o de movimento, né, que é chamado a triptologia também de movimento, triptologia de movimento, a sematologia, que é o que é? A sematologia era a comunicação através dos sinais. Então, batendo com os pés, exprime ela alegria, impaciência e até mesmo cólera. Algumas vezes vira-se de perna para o ar ou se precipita sobre um dos assistentes como se tivesse sido impelida por mão invisível. Isso aí chamou muita atenção de Allan Kardec, porque como estava no envolvimento da questão da energia, do magnetismo, muitos acreditavam que isso fazia parte do magnetismo, porque já estava estudando sobre esse magnetismo, essa capacidade, né, desse entendimento, dessa energia que poderia fazer algo. Só que isso, para uns, motivo de estudo, para outros, motivo de divertimento. Então, nós temos a tipologia. Nós temos duas fotos aí, né? Uma mesa redonda, todo mundo com as mãos às bordas da mesa, e aí a mesa ia respondendo mediante o alfabeto. E nós temos embaixo, né, através de uma grande ectoplasmia aí, a mesa ela levanta, ela vai lá no teto, fazendo o processo de levitação. É uma forma de comunicação realizada por meio de sons ou pancadas, através de influência dos espíritos. As mesas girantes, ou também chamada falantes ou dançantes, porque ela movimentava. As comunicações mediúnicas são caracterizadas por uma mesa que pode se mover em várias direções ou levantar-se, obedecendo ao comando mental e à vontade dos desencarnados.
Da tipologia alfabética, que consiste em as letras do alfabeto serem indicadas por pancada. Também começaram a colocar as letras do alfabeto e, à medida que dava as pancadas, eles iam entendendo as letras para formar as palavras e daí dar a comunicação. Os recursos que ofereciam esse meio primitivo eram muito limitados. Prática que se ressentia de estar na infância, como se estivesse no início de tudo. E nós sabemos que quando ocorrem os fenômenos mediúnicos, se a gente fizer um estudo, ele, quando inicia, ele vem justamente com muito barulho, trazendo, reverberando sons, pancadas, ruídos, vozes, para que houvesse um despertamento. Mesmo que chega como um tom de brincadeira, como uma forma de reunir para poder ver aquela situação, mas que não tem um entendimento maior, os grandiosos estudiosos, cientistas, eles começam então a perceber que existia algo ali que não era tão normal, porque consegue compreender que muito das respostas ia muito além da capacidade mental e intelectual do momento daqueles homens que ali participavam. Então, prática que ressentia de estar na infância, tudo se reduzindo nas comunicações, as respostas monossilábicas, por sim ou não, mediante convencionado número de pancadas. Mais tarde foi aperfeiçoando, como já dissemos. De duas maneiras se obtém as pancadas com médios especiais. Esse modo de operar demanda certa aptidão para as manifestações físicas. Isso são manifestações físicas. A primeira, que se poderia chamar tipologia por meio de básculo, consiste no movimento da mesa que se levanta de um lado e cai batendo com os pés. Basta para isso que o médium ponha a mão na borda da mesa. É o que nós acabamos de ver, só que de uma forma mais aberta para a gente poder entender. Nós temos aí também a tipologia íntima, quando a mesa não se movimenta, a mesa fica parada, faz-se a pergunta e ela é respondida através de pancada. Então, bate-se na mesa. As pancadas, eles reverberavam em termos do alfabeto e conseguia identificar as respostas. E nós temos também essa aí que é chamada de movimento, que as mesas movimentavam, a tipologia de movimento. A tipologia íntima é justamente essa, onde existia o pensamento do espírito, reverberava para todos através de ruído que chamava muita atenção. E a do alfabeto, onde ele ia colocando, né, um chapéu, um copo, alguma coisa na mesa que botava-se o dedo e ia lá na letra e aí ia começando a formar as palavras. A gente lembra muito, teve uma época em Montes Claros, pelo menos eu me lembro, na minha rua foi uma febre, aquela época que a gente, jovens, né, muito irresponsável, que inclusive eu participei disso, a gente sentava uma mesa e invocava o espírito e colocava um copo e colocava o dedo e o copo andava, e a gente colocava o alfabeto, né? Teve uma época que isso aqui foi uma febre em Montes Claros. Depois que veio as informações, que era perigoso, que não podia e tal. Mas quer queira, quer não, era um movimento, né? Da descoberta, da comunicação de um ser encarnado com um ser desencarnado. Voz direta, que também é chamada de pneumatofonia, é a comunicação mediúnica em que se ouve a voz espiritual sem a participação da corda vocal do médium. O espírito comunicante utiliza o ectoplasma do médium em combinação com os fluidos ambientais, que nós já falamos isso, né? Que na frente nós vamos ver mais. O fluido da natureza, da terra, da espiritualidade e do próprio médium, que é o ectoplasma, que é a energia nervosa, a energia animal. Fluidos ambientais para moldar, ou seja, para plasmar um aparelho fonador humano, ou seja, criava-se uma garganta fluídica e, através da ação do pensamento sobre a matéria plasmada, movimentar o aparelho e produzir sons audíveis por todos os presentes. Eu quero chamar a atenção aqui que quando é a materialização, seja de voz, seja de luz, seja do espírito, seja da tipologia de barulho, todos que estão na sala vão escutar. Todos. Mas também ocorre essa voz direta
quando a comunicação, que alguns médios têm a capacidade de ouvir o espírito. Essa voz se forma o ouvido do médio que vai escutar. Às vezes ele está ali numa mesa, todos estão em silêncio, mas ele está ouvindo. É diferente. É uma coisa íntima, do médio. Mas, Fátima, nisso aí tem um envolvimento do ectoplasma? Sim, tem um envolvimento. Mas aqui é uma voz direta. Então, lembrado, através do Antigo Testamento, daqueles momentos de dificuldade que Moisés pegava o seu cajado e subia nos montes, e ali vinha uma comunicação, né? Então, aquilo ali era uma voz direta, onde Moisés escutava, onde ele ouvia, né? Qual era o direcionamento com o seu povo. O fenômeno é físico e a voz gerada é efetivamente onda sonora audível por qualquer ouvido material perfeito. Então, todos escutam quando se faz parte da materialização ou da ectoplasmia. Escrita direta. Nós sabemos que tem a mediunidade da psicografia. Ela é consciente quando o médio que está a escrever, né? Ele tem noção do que está escrevendo. Ele lê a mente do espírito e passa para o papel. Tem a semiconsciente, que ele está escrevendo, mas algumas coisas ele dispersa e não consegue ter entendimento total. Mas ele tem uma breve noção do que está acontecendo. E o inconsciente é trabalhado diretamente o médio com o espírito, que utiliza do braço físico do espírito para ali trazer. É o que acontecia com Chico Xavier. Né? Chico colocava as mãos aqui, porque ele não precisava, os seus olhos carnais não precisavam estar ali atentos, porque o que ele estava escrevendo, inclusive, ele era ajudado. Tinha pessoas do lado puxando a folha e colocando, porque ele só escrevia, era direto. Então, aqui nós temos uma escrita direta dos espíritos. Mas essa escrita aqui é diferenciada porque ela não utiliza de nenhuma mão. Ela vai utilizar do ectoplasma para poder escrever em determinado local. Sem a intervenção do corpo físico do medianeiro, o espírito retira do fluido cósmico e do fluido magnético de um médio a substância necessária à impressão de caracteres e ou letras, os mais frequentemente com uma substância acinzentada, análoga à aparência do chumbo, de outras vezes um lápis vermelho, tinta comum e mesmo tinta de impressa. Então, lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 8, no item 127, quem quiser vai lá escrever, estudar o que é uma escrita direta. Porque o Livro dos Médiuns nos traz, reverbera muitas informações a respeito também do ectoplasma mediante as mediunidades existentes. São mediunidades que hoje já são mais raras. Por quê? Porque para iniciar o processo da compreensão e da codificação da doutrina espírita, houve a necessidade dela expandir com barulhos, com pancadas. Ela veio, ela floresceu de uma forma mais abrupta. À medida que se compreendeu, vai suavizando, suavizando, e nós estamos caminhando para uma mediunidade mais de sintonia mental, de intuição, mais leve, onde muitas vezes o espírito vai manifestar pela nossa voz e ele não vai ter nenhuma característica da voz do espírito. A própria voz do mestre faz uma leitura mais completa e repassa essa informação com sua própria voz, né? Então, por quê? Porque a coisa está ficando mais suave. O entendimento e a abertura da consciência nos proporciona essa interação do médium e o espírito. Do arremesso de objetos, ou poltergeist, né? Muita gente fala assim, nossa, mas ali tem um casarão, que lá tem problema, que lá é assombrado. É muito normal, principalmente o povo mais antigo, onde as famílias muito ricas, né? Tinha aqueles casarões, família com muito dinheiro, aí de repente desencarna, não aceita, não entende, fica-se ali naquele ambiente,
e faz toda uma movimentação e utiliza da energia nervosa ou do ectoplasma de algum médio que pode estar ou próximo àquela casa, ou se for na própria casa, tem um médio naquela casa, ou 500 metros quadrados, tem que haver um doador dessa energia para que ocorra, então, esses efeitos. Então, quando os espíritos se manifestam através de objetos lançados ou atirados de um lado para o outro, com a finalidade de se fazerem perceber com o intuito de perturbar. Os fenômenos necessitam do ectoplasma do médio para que ocorra o processo. Nós não vemos isso dentro de um centro espírita. Por quê? Porque hoje está mais adiantado com a evangelização, né? Com o processo do conhecimento. É muito raro ocorrer situações que todos percebam como um objeto sair de um canto e para outro, né? A não ser que seja uma graça, um presente. Me lembro de Medrado, Zé Medrado, que eu tive o prazer de conhecê-lo em várias palestras. Ele conta que ele estava em um salão em Londres, dando uma palestra, e que estava muita gente. E ele falou que parece que deu uma abertura de luz e materializou uma borboleta azul, lindíssima. E ela ficou voando por cima, no teto, rodando no teto. Todo mundo assistiu, todo mundo viu. Então, houve uma materialização. Uma reunião espírita. Medrado, que ele é ectoplasma puro. Excelente palestrante. Ele conseguiu, então, colocar ali uma verdade para muitos que estavam ali com aquelas mentes, né, ouvindo, receber esse presente. Ele falou que depois a borboleta sentou em um lustre, ficou ali por uns 4, 5 minutos e desapareceu. Então ficou, aí foi até muito comentário, mas é o que ele falou, simplesmente um fenômeno que se formou ali uma borboleta, né, ela deu a forma de uma borboleta e voou por todo o salão, mostrando ali a realização de um ectoplasma. Lugares assombrados e as assombrações. As manifestações espontâneas, que em todos os tempos se hão produzido, e a persistência de alguns espíritos em darem mostras ostensivas de sua presença em certas localidades, constitui a fonte de origem da crença na existência de lugares mal assombrados. Por que nós usamos a palavra mal assombrados? Porque não entendemos. Porque nós somos ainda classes de espíritos que, no histórico da nossa vida, o não entendimento dessa compreensão do mundo físico com o mundo material, essa não compreensão nos leva a entender que é espírito, é assombração, é defunto, é alma penada. Mas hoje nós já temos uma compreensão que nós somos espíritos vivenciando um período na carne, uma experiência. Conversar com espírito não é coisa de outras vidas, de outras épocas. Por quê? Porque uma vez que nós desencarnamos, nós não morremos, nós continuamos. E quem tem essa energia é o ser humano, é o ser vivo encarnado. Com essa energia pode-se ocorrer vários fenômenos. Então, nós temos uma classe de espíritos brincalhões, zombeteiros. Então, muitas vezes, eles conseguem fazer essas movimentações nas casas para que possa até acordar alguém que ali precisa ser chamado, ou brincando mesmo com aqueles espíritos, e faz esses movimentos utilizando dessa energia, né? Quantas vezes em casa, de repente, um barulho imenso, aí você falava assim, nossa, quebrou tudo na cozinha. Aí quando você chegava lá, olhava, tudo tranquilo, não tinha nada fora do lugar. Então, isso é para colocar para a gente que nós nunca estamos sozinhos, sempre estamos com os nossos amigos, primeiro com os nossos anjos guardiões. Precisamos sempre conscientizar que nós estamos protegidos. E também temos ao nosso lado esses espíritos que chamam a atenção.
E outro também que a gente tem que abrir um leque para entender, quando quando a gente programa para vir à Terra, que é o caso nosso, que estamos aqui no planeta Terra, na Mãe Gaia, a gente vem com um scriptzinho. Ó, oh, você vai, sua missão vai ser essa, vai ter esse problema, vai ter essa facilidade, vai ter essa dificuldade, você vai morar em tal lugar, você vai trabalhar em tal. Nós viemos, gente, com um projeto. Muitas vezes nós não damos conta de 15% de fazer esse projeto, do qual nós trazemos. Mas a gente vem com esses compromissos. E qual é o compromisso nosso aqui? Melhorar como ser humano, crescer espiritualmente e aperfeiçoar e amadurecer na questão moral. E muitas vezes, como nós andamos em bandos, pois somos espíritos eternos, viajantes do tempo e do espaço, nós temos compromissos em grupos. E quando a gente encarnado, nós temos um apagador que se libera as informações para que a gente não enlouqueça com a vida que aqui temos e com outras vidas que já tivemos. Ou seja, particulariza somente essa vida aqui nesse momento, para que nós tenhamos possibilidade de caminhar e perdoar aqueles que, de certa forma, são coisas do passado. Já imaginou vir no seio de uma mãe, né? No ventre de uma mulher que em outra vida te matou? Como seria para o espírito? Enlouquecia. E nós sabemos que o perdão, ele só é executado e feito através desse antídoto que é o amor. Eu tenho que conviver com as criaturas das quais eu estou na vida, ou nós estamos, no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso centro espírita, são pessoas certas na nossa vida para nos ajustarmos. Aqueles que temos maior teor de indiferença são o que mais precisamos trabalhar. Para quê? Para que o perdão possa ocorrer. Interessante lendo um livro hoje, eu achei uma história muito tranquila de Chico Xavier. Chico nos conta que tinha uma mulher que procurou, eu acho que até estava no grupo isso aí, viu, gente? Acho que eu coloquei no grupo. Uma mulher procurou ele para falar com ele que detestava o genro, porque a menina era de uma família mais, vamos dizer assim, né, financeiramente, intelectualmente, num patamar mais elevado, pegou um cara que bebia, um cara que fumava, que era tido como mau caráter, e essa mãe, contrariada com tudo isso, aí é revelado para ela. Ela tinha que estar, e esse homem tinha que estar na família dela, porque foi um espírito que foi abortado, né? Depois, em outra vida, ele veio, mas aí foi abandonado. Olha o tanto de dor que foi causado. E nesse abandono, ele passou a ter uma vida desregrada. Então, tudo que lhe ocorreu é culpa de quem é responsável por ele, que era a mãe. Então, agora ela teria que tirar dele todas essas mazelas, né? Toda essa fragilidade ou a miserabilidade da sua alma para que ele pudesse se compadecer e caminhar juntos. E quando a gente tem um olhar diferenciado para a vida, nós entendemos por que, que casais, às vezes, tão diferentes estão juntos, que têm culturas enorme, sabe? É uma lacuna, né? O cara às vezes é grosso, é bruto, é brusco, e a mulher é fina, calma, amável. Como que um casal desse dá certo? Mas se ali tem amor, se ali tem entendimento, se ali tem Jesus, a coisa caminha. O processo é que muitos entram no individualismo, né? Eu não quero isso para mim. Então, coloca aí o mundo da ilusão, coloca o óculos, né? Do egoísmo, da vaidade, e quer olhar só o externo, e esquece de olhar o interno. Quando a gente percebe que aqui não existe injustiça, no mundo de Deus não tem injustiça, e não tem injustiçados, a gente compreende tantas situações que nós estamos a vivenciar. E nós, em especial, que somos médios e que trabalhamos a nossa mediunidade, debruçamos sobre a energia que nós temos, que nada mais é do que uma alavanca para nos progredir, porque passamos por situações de infinitas ocasiões de estarmos bem, de estarmos mal,
de uma mediunidade que vem com muita dor, com muito problema, com muita intranquilidade, mas uma vez que se acerta, que se ajusta, o caminho se abre e passa a ser florido. É muito raro pessoas que vão para a doutrina trabalhar e progredir que chega somente pelo amor. A gente costuma falar, aquele que não vai por amor, ele vai pela dor. E ir pela dor, né? Ir pela dor é um processo dificílimo, mas ao mesmo tempo é muito gratificante. Porque aprender pela dor é realmente a própria palavra falando, aprender pela dor. A dor é que vai alertar quem somos, a necessidade de mudar, a necessidade de transportar para outros caminhos e olhar a vida com os olhos diferenciados. Principalmente quem tem muita mediunidade, chamadas mediunidades ostensivas. Em especial quem tem essa energia animal, né, em grande quantidade. Porque além dele procurar o conhecimento, ele vai ter que ter uma vida muito mais diferenciada do que aquele que é da psicografia, da psicofonia ou da intuição. Porque essa energia ela tem condensada no amor para o amor. Então, quando você não está afinado com essa energia, é como não saber tocar um violão, é não saber ouvir o hino de Deus. Até você se afinar, se organizar, é a força da vontade e, além do mais, a alavanca maior da dor para que o espírito possa progredir. Eu costumo falar que isso é muito da situação. O espírito está aqui hoje, o ser humano, e tem toda a programação para melhorar, ajudando o próximo. Eu agora não vou, não. Eu vou no centro só de vez em quando. É bom ir lá, assim, de quando em vez, assistir uma palestra, ler um livro, mas eu ficar ali dentro, ter aquela responsabilidade. Eu estou lá dirigindo uma reunião, eu estou ali passando informação, eu estou fazendo uma palestra. Ah, não, isso aí é de vez em quando. Vou deixar para a próxima. Pronto. Nós vamos colher o que nós plantamos. Mas vai chegar uma hora que fala assim: ô filho, você tomou bomba no primeiro, depois tomou bomba de novo. Agora não tem jeito, não. Agora você passa, você passa. Então, agora nós vamos te dar oportunidade de uma escola tempo integral. Nós vamos colocar outros professores que não sejam aquele para estar do seu lado para poder te ensinar, porque agora você precisa caminhar. Então, é onde tem essas mediunidades ostensivas de muita dor, de muito sofrimento. Então, precisamos compreender isso, que isso é negligência de nós mesmos para conosco e para com as coisas divinas, que é o caminhar de uma forma mais salutar, mais suave, mais amável, né? Se eu não consigo aprender com a fala da minha mãe, não me chamar a atenção para os caminhos, eu vou ter que aprender com a vida, quando a vida me diz não e muita paulada. E a gente só consegue enxergar isso quando a gente vivencia todo esse processo. Na verdade, os espíritos ainda muito presos às pessoas ou às coisas materiais permanecem em determinados locais por tempo variável, produzindo fenômenos de efeitos físicos que causam medo. Nem sempre tais espíritos são maus. Muitos deles, os que frequentam certos lugares produzindo neles desordem, antes querem divertir-se à custa da credulidade e da covardia dos homens, do que lhes fazer mal. É o que a gente chama, são os zombeteiros. Querem brincar, sabe que assusta, sabe que mexe, fica ali, né, aplaudindo, estamos conseguindo mexer com ele. Mas muitas vezes é necessário para acordar. Por tudo que a gente tem falado, se fala que o ectoplasma ele foi estudado, mas que ele não foi codificado, conceituado por Kardec. Né? Então, nós sabemos que uma pessoa, o Richer, que ele chegou e deu o nome ectoplasma, que é energia animal, energia nervosa, chamado de fluido animalizado. Então, a gente tem isso aí lá na segunda parte do capítulo 5 do Livro dos Médios, e Erasto fala: o sistema nervoso desses médios, facilmente excitável, projeta profusamente ao meu redor o fluido animalizado. Então, a gente consegue perceber que o médio de ectoplasma, ele tem essa tendência, né,
de deixar fluir essa energia, que uma vez que ela é saudável, salutar, ela vem trazer grandes beneméritos para o próprio médium, para o grupo e para a espiritualidade maior. O magnetismo preparou o caminho do espiritismo. Foi na mesma época que iniciou a curiosidade de Allan Kardec, ou de Rivail, como assim era chamado, que ele começa a fazer essa comparação do magnetismo, dessa ciência nova, dessa energia nova, com a questão das mesas dançantes, da tipologia, e ele então começa a estudar. E lá em Obras Póstumas, quando ele escreveu, em 1854, ele fala: conforme o seu próprio depoimento, publicado em Obras Póstumas, foi em 1854, o professor Rivail ouviu falar pela primeira vez do fenômeno das mesas girantes, bastante difundido à época através do seu amigo Fortier, que era o magnetizador, amigo de longa data, sem dar muita atenção ao relato naquele momento, atribuindo-o somente ao chamado magnetismo animal, do qual era o estudioso. Então, isso aí é quando eles falam que o magnetismo preparou o caminho para entender o espiritismo. São fenômenos que passaram a ser estudados e perceberam que existia ali mentes que tinham um avanço intelectual e uma sabedoria que o homem da época ainda não possuía. E uma das lutas de Allan Kardec foi convencer esses magnetizadores de sua época acerca que ali existia uma influência dos espíritos que atuavam nos fenômenos de magnetismo. A grande maioria dos magnetizadores de então não queria admitir a possibilidade dessa intervenção. Eles achavam muito estranho Allan Kardec afirmar que ali era uma mente de um espírito a colocar as informações ou acontecer os fenômenos, mesmo quando não tinha em seus saberes todos os móveis e motores que explicassem a ação de tão sutil agente chamado de fluido, potencializado por outro mais sutil, que é a vontade. Então, olha o trabalho que esse homem teve, que ele já estava preparado para fazer essa codificação, né, do cristianismo, se tornou a chamar a doutrina dos espíritos, porque é o que nós somos de verdade, e ele ainda vai debater com esses magnetizadores para provar e experimentar que ali existia uma força que era utilizado pela energia do ser encarnado, possibilitando que o pensamento do espírito pudesse ser comunicado, ser falado. As verdades vieram através disso aí. O ectoplasma surgiu como uma forma muito elegante dos médiuns mostrarem às pessoas que tais espíritos realmente existiam e se manifestavam no plano físico. É uma substância semimaterial fluídica, expelida pelos médiuns, utilizada para a produção de fenômenos mediúnicos de efeitos físicos, por exemplo, a materialização de espíritos e mediunidade de cura. Algumas vezes parecia como material feito de tecido, que tomava a forma de rostos dos espíritos convidados a estabelecer contato. Então, nós temos algumas fotos aí, mostrando o espírito em transe, e ele, então, derrama toda essa substância, mostrando aí, sai pelos poros, né? Os olhos, nariz, a boca. Então, ali quem tem olhos de ver, consegue perceber essa nuvem, vamos assim chamar, né? De energia que é captada. Agora, presta bem atenção. Por que o médio de ectoplasma ele tem uma vida diferenciada da dos outros médios? Porque se ele não tiver uma vida regrada, ponderada, de estudo, de moral mais elevada, essa energia que ele derrama ou que ele deixa expelir nos seus momentos de trabalho, estou falando de uma mesa mediúnica, quando termina o trabalho, tudo que ele colocou para fora como energia nervosa, ele recebe novamente. E se ele põe uma energia que não está muito limpa, porque nós sabemos que dentro de uma mesa, de uma reunião mediúnica, o médium solta essa energia. Ali nós temos biólogos, físicos, pesquisadores e cientistas, que faz a filtragem dessa energia para que possa, vamos dizer, sutilizar essa matéria,
para utilizar para cura, para trabalhos, né? Que é a caridade para com Cristo, que utiliza dessa energia nervosa. Se ele, quando ele coloca essa energia, porque alimentação, não fumar, não beber, não comer carne, tipo de carne nenhuma, nos dias da reunião. Por que, que a reunião de cura pede-se 72 horas sem esses três elementos? E o médio, para se transformar em médio de verdade, esse trabalhador com Cristo, ele passa, sim, por esse processo de limpeza, dessa asepsia, de não ter bebida, de não ter cigarro, e a carne naqueles 3 dias. Porque tudo que nós comemos, né, essa energia, ela fica impregnada. E essa matéria do ectoplasma, quando ela solta, ela vem com todo esse teor energético. Então, são energia suja. É falta de responsabilidade, falta de conhecimento. E uma vez que você tem o conhecimento e não utilizar dessa prática com responsabilidade, a gente paga por isso, porque quando essa energia reverbera e volta para o mesmo campo de saída, de destino, o médium às vezes sente. Às vezes o médium termina o trabalho, ele fala assim, nossa, mas estou com dor de cabeça, estou no mal-estar, eu saí tonto. Muitas vezes pode ser do próprio trabalho, mas se persiste, é porque a energia que ele absorveu, ela poderia estar com um teor um pouco, né? Pensamentos, essa usina de força não estava tão equilibrado. Existem diversos fenômenos que somente pode ser explicado à luz do espiritismo. Uma classe especial desses fenômenos é o chamado efeitos físicos, que é utilizado o ectoplasma. Há uma grande variedade desse tipo de manifestação, como batidas, objetos que se movimentam no ar, mesas girantes, ruídos que todos ouvem, luzes que se movimentam continuamente ou se dirigem para determinado lugar ou pessoa, presença de substâncias olfativas, como éter, perfume, muitas vezes mau cheiro, sensibilização da água e a mais fantástica de todas, a materialização parcial ou total de espíritos. Os fenômenos espíritas de efeito físico caracterizam-se por efeitos sensíveis, produzidos por espíritos que podem ser vistos, ouvidos ou percebidos por todas as pessoas presentes, sem que necessariamente sejam médios ostensivos. Raros hoje em dia os fenômenos físicos. Exigem um conjunto complexo de variáveis para que ocorra de modo seguro para o médium e os assistentes. Nós temos pouquíssimos, raros grupos hoje de materialização. Muito pouco, né? Então, assim, é interessante a gente fazendo esse apanhado e compreendendo essas verdades para a gente ficar mais atento na nossa alimentação, nos nossos pensamentos, na nossa postura e os nossos questionamentos na nossa vida, né? Meu Deus, por que eu tenho essa energia? Por que eu sofro tanto? Por que meu dia é sempre assim, aquele embalo? Ora eu estou feliz, ora eu estou triste. Mas nós estamos estudando para compreender que somos dotados dessa energia nervosa e que essa energia ela tem que ser limpa todos os dias, assim como os cômodos da nossa casa, para não juntar poeira, lixo e nos trazer um mal-estar dentro do nosso lar quando ele está bagunçado. Assim somos nós que somos diariamente convidados para essa limpeza, através do levantar, do vivenciar o nosso dia e do deitar. Está sempre regado ali pela água divina, pelos bons pensamentos, pela boa conduta, pela vibração de amor, porque é assim que nós vamos trabalhando a nós mesmos, na busca dessa energia mais equilibrante, dessa energia salutar, para que possamos assim nos tornarmos aquele poço de Jericó, aquele poço da água que mata a sede, o poço que traz a água e mata a sede do sedento, trazendo assim as informações que Jesus tem nos trazido há não sei quantos milhões de anos. Esse é o ser puro que nós conhecemos, o espírito mais iluminado que nós temos contato. Ele é o nosso professor e nos estão nos ensinando que somos energia, mas que a nossa energia é trabalhada com cada um de nós. Nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente dá continuidade. Deus abençoe a todos nós, que esses trabalhos, que esses